Cheguei! Eu sou a Paula Frati e hoje eu vou falar sobre temperamentos. É isso mesmo, sobre características da personalidade que definem a maneira como as pessoas reagem às situações. Os temperamentos influenciam diretamente o convívio social, o seu convívio familiar. É muito importante entender qual é o teu temperamento, quais são as características da sua personalidade e quais são as características da personalidade da sua criança. Porque isso vai influenciar diretamente na qualidade da sua relação. Se você tem uma boa relação com a tua criança, muito provavelmente o seu temperamento combina com o temperamento da tua criança. Temperamentos iguais acabam sendo conflitantes e quando você não sabe lidar com o comportamento do outro, você acaba discutindo, você acaba brigando ou até você acaba desistindo de investir nesta relação. Então é muito importante entender quais são os temperamentos das pessoas que convivem com você. Tudo que eu vou falar aqui tem como embasamento, tem como referência o livro da Isa Minatel, que se chama Temperamentos Sem Limites. E antes de eu falar dos temperamentos, eu vou falar de dois temperamentos, o temperamento da raiva e o temperamento da tristeza. Mas antes de eu falar desses temperamentos, eu quero deixar claro que nós, seres humanos, somos absolutamente complexos. Tudo que diz respeito às nossas emoções, aos nossos comportamentos, não é como matemática, 2 mais 2 dá 4. Na vida humana, nas emoções, tudo que diz respeito ao psicológico, aos comportamentos, é muito mais complexo. Então, todas as características que eu falar aqui nesse vídeo, não significa que tem que ser assim. Então não tente enquadrar o teu filho em todas essas características. São traços da personalidade. Significa que a sua criança pode agir dessa forma, mas não significa que ela tem que ser exatamente como eu estou falando. Porque nós, seres humanos, não somos como matemática, certo? Não é exato, é muito mais complexo, é muito mais subjetivo. Então, dito isso, vou começar falando dos temperamentos. Afinal, o que é um temperamento? O que significa temperamento? Eu tenho certeza que você já ouviu frases do tipo: nossa, fulano de tal tem um gênio ruim, um gênio forte, uma personalidade forte, é super genioso. Ou frases do tipo: ai, ciclano é tão bonzinho, não tem boca pra nada. É um doce de pessoa. Essas frases dizem respeito ao temperamento. O que significa temperamento? Na psicologia, temperamento significa traços da personalidade, características específicas que cada um possui. Então eu tenho os meus traços de personalidade e os meus traços de personalidade definem a maneira como eu vou reagir a algumas situações, a maneira como eu vou me relacionar com as pessoas. Os traços de personalidade são muito importantes para nos definir mesmo como pessoa. Eu me diferencio do outro pela minha personalidade. E por mais que eu tenha uma personalidade muito parecida com a personalidade da Maria, por exemplo, ainda assim nós seremos diferentes na nossa essência. Porque a minha essência é diferente da essência da Maria, certo? Então vamos lá. Eu vou falar sobre o temperamento da raiva e o temperamento da tristeza. E eu quero que você olhe para todas essas características que eu vou falar agora e que você tente ver onde a sua criança se encaixa melhor. Mas eu quero que você também preste atenção onde você se encaixa melhor. Isso vai ser muito importante para você perceber e entender se o seu temperamento combina com o temperamento da sua criança, quais são os desafios que vocês enfrentam, e aí eu vou dar algumas dicas para melhorar o convívio social, certo? Então vamos lá. Vou começar com o temperamento da raiva. Temperamento da raiva
Quem tem o temperamento da raiva geralmente é muito empolgado, tem muita energia, muita disposição para fazer as coisas e reage às situações de uma forma muito excitada, de uma forma muito empolgada. Então são pessoas que geralmente dizem: "Meu Deus, não acredito! Sério? Minha nossa!" Tem reações desse tipo. Às vezes pode até soltar um palavrão. Eu não vou falar um palavrão aqui, mas, por exemplo, caraca! Meu Deus! Sério, que irado, que legal! Então tem reações assim absolutamente empolgadas, excitantes. São pessoas muito extrovertidas, falantes, gostam de falar em público, gostam de conversar com outras pessoas. O riso é sempre largo e alto. Então são pessoas que riem muito alto, que falam muito alto. A raiva, ela é energia. Então, quem sente raiva não consegue ficar contido, parado no lugar. Ai, eu tô morrendo de raiva, mas eu tô aqui guardando esta raiva. Não. Quem sente raiva vai pra ação, vai pro mundo. Às vezes, reage de uma forma muito agressiva, verbal e fisicamente. Então, aquelas crianças que batem têm o temperamento da raiva, estão reagindo de uma forma raivosa, né? Quem tem o temperamento da raiva, quando uma frustração acontece ou quando algo não está no seu controle, quando algo não sai como planejado, esta pessoa tende a se comportar e a reagir de uma forma com raiva. Então ela tende a se comportar de uma forma impulsiva, de uma forma não pensada. Ela é movida pelo sentimento da raiva. Então alguma coisa aconteceu e eu não gostei, eu sinto raiva. Diferente de quem tem o temperamento da tristeza, tá? Então, pensem sempre que quem tem o temperamento da raiva tem muita energia para fazer as coisas. A raiva te move para fora, te dá movimento, ação. Ninguém que sente raiva fica parado no lugar, tá? Agora, o temperamento da tristeza. Diferente do temperamento da raiva, a tristeza, quem tem o temperamento da tristeza é mais contido. Não tem tanto movimento quanto o temperamento da raiva. Então, são pessoas e são crianças que não se impressionam muito. Que não tem essa reação de, nossa, meu Deus, não. São crianças que são mais tranquilas. São mais contidas, não expressam muito aquilo que ela tá pensando, que ela tá vivendo, não tem reações que você consegue ver de longe. Não, são pessoas e crianças mais tímidas, mais contidas, né, como eu já falei anteriormente. As reações das pessoas que têm o temperamento da tristeza são mais lentas, quase imperceptíveis. A pessoa que está olhando de fora não consegue ver que uma determinada situação afetou a pessoa que tem o temperamento da tristeza. Porém, não significa que aquela pessoa não se afetou de fato. Ela se afetou, mas ela se afetou internamente. Então, diferente das pessoas com temperamento da raiva que explodem, que falam, que verbalizam, que expressam através do seu comportamento, as pessoas com temperamento da tristeza, elas são mais reflexivas. O impacto é interno. Então às vezes elas ficam ruminando aqueles acontecimentos por meses, por dias e até por anos, mas elas não falam. São pessoas mais reflexivas e também são pessoas que, quando acontece alguma situação problemática, ela pensa, ela analisa, por que será que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo dessa forma e não dessa? Elas pensam mais, elas analisam melhor a situação.
Pessoas com temperamento da tristeza adiam decisões, não gostam de mudanças drásticas, evitam essas mudanças. Quando algo não sai como planejado, quando uma frustração acontece, essas pessoas, a primeira emoção que vem é a tristeza. E tristeza é um sentimento, é uma emoção que paralisa. Eu falei que a raiva, quem sente raiva não consegue ficar parado. É diferente de quem tem o temperamento da tristeza. O temperamento da tristeza não move. Não tem ação na tristeza. A pessoa tem vontade de chorar e de ficar quietinha no seu lugar. Ela se recolhe. Certo? Tá vendo a diferença? Estão aí conseguindo olhar essas características e ver onde sua criança se encaixa melhor? Não esquece de ver onde você se encaixa melhor, porque isso vai ser muito importante, porque eu vou falar depois, tá? Agora eu vou falar um pouquinho das diferenças entre os dois temperamentos, do temperamento da raiva e o temperamento da tristeza. Pessoas com temperamento da tristeza, elas tendem a se autopunir. Quando algo acontece, a pessoa com temperamento da tristeza volta-se contra si mesma. O que isso significa? Ela tem pensamentos do tipo, eu sou o culpado, eu não sei fazer nada direito, como eu sou idiota, como eu sou burro, eu não devia ter feito isso, eu me odeio. Tá vendo? São frases que punem a própria pessoa, que diminuem a própria pessoa. Com isso, são pessoas que tendem a ser mais ansiosas, mais inseguras, com baixa autoestima, porque eu tô o tempo todo me colocando para baixo. Porque eu acho que as coisas que acontecem tem um culpado, e esse culpado sou eu. Diferente das pessoas com temperamento da raiva. Quem tem o temperamento da raiva volta-se contra o outro. Então, são pessoas que pensam, você é culpado, eu te odeio, você não sabe fazer nada direito, você é incapaz, você é um idiota. Tá vendo? Todas os direcionamentos dos pensamentos tá no outro. Aqui, ó, a pessoa aponta o dedo pro outro. Enquanto as pessoas da tristeza apontam o dedo para si mesma. Com isso, pessoas com temperamento da raiva, elas tendem a ser muito orgulhosas e muito julgadoras, porque elas estão o tempo todo aqui apontando o erro do outro. E ela nunca faz parte daquilo. Ela não se responsabiliza por aquelas ações. Estou falando de uma forma muito genérica, tá? As pessoas tendem a ser assim, mas não significa que elas são assim sempre, 24 horas por dia, em todas as situações. Todas essas características dizem respeito à essência da pessoa, tá? Agora que eu já falei um pouquinho sobre o temperamento da raiva e o temperamento da tristeza, e você já conseguiu identificar onde sua criança se encaixa melhor, e você já conseguiu identificar onde você se encaixa melhor, nós vamos pensar em algumas combinações. Por quê? Porque algumas combinações precisam um pouco de atenção para melhorar o convívio social, para melhorar a relação entre pais e filhos. Adultos da raiva com crianças da tristeza. O principal desafio desta combinação é que é um adulto com muita energia, com muita disposição para o movimento, para se expressar, para falar, com uma criança que não tem esse movimento, não tem ação. O movimento da criança da tristeza é mais interno, é uma criança mais reflexiva. Então, o principal desafio é
o adulto se sobressair o tempo todo. Ele anular a opinião, anular os sentimentos da criança, porque o adulto da raiva, ele tá se expressando, ele tá falando alto, ele tá rindo alto, e a criança, ela tá mais observando, porque ela é uma criança da tristeza. Então é um desafio para esse adulto prestar atenção na criança, porque essa criança, ela precisa existir, ela precisa ter voz, ela precisa ter força, mas não é natural dela se colocar, se posicionar. Então esse adulto vai precisar incentivar isso na criança, porque senão a criança acaba se apagando, se diminuindo. Ela tem mais dificuldade de se posicionar. Quais são as consequências dessa combinação quando o adulto da raiva não percebe a sua criança da tristeza? Essa criança, ela perde o brilho no olhar, ela perde a vontade de agir mesmo. E aí fica quando essa criança cresce, se torna um adulto ditos, né, pau-mandados. Sabe aqueles adultos que não têm voz pra nada? Que não consegue se colocar numa relação, que não consegue colocar sua opinião, que não consegue contrariar o outro. Imagina esse temperamento, essas características no emprego, por exemplo. É bem problemático, né? Então é preciso tomar muito cuidado com essa combinação. Quais são as dicas que eu vou dar para essa combinação? Quais são as dicas que eu vou dar para essa combinação? A primeira coisa é, evite dizer não para a tua criança da tristeza. Se você é um adulto da raiva, evite dizer não para a criança da tristeza. Não estou sugerindo que você não dê limites, que você deixe sua criança fazer tudo, de forma alguma. Mas tenha um saldo de sim. É muito importante que você tenha uma bagagem enorme de sim. A sua criança, ela precisa ser incentivada, ela precisa ser encorajada. Você precisa permitir que a tua criança se expresse, que a tua criança escolha determinadas coisas, desde coisas mais simples, como, por exemplo, o que a gente vai comer hoje? Escolha a própria roupa. A sua criança precisa colocar o que ela está sentindo. Então incentive, encoraje ela a dizer o que ela está pensando, a dizer o que ela está sentindo. Essas são as dicas. E também se conecte com a tua criança. Procure deixar o controle de lado para se conectar com os sentimentos da tua criança, com as emoções da tua criança. Se você está percebendo que a tua criança está triste, sinalize para ela: filho, eu tô percebendo que você tá triste. Você quer conversar? Vamos conversar sobre isso que tá acontecendo? Porque se você só controla a situação, você inibe. E essa criança vai ficar cada vez mais reprimida, cada vez mais murchinha. Pensa numa plantinha. Imagina que a tua criança da tristeza é uma plantinha. E você, enquanto adulto da raiva, você precisa regar esta plantinha. Você precisa adubar esta plantinha. Certo? Adultos da tristeza com crianças da raiva. O principal desafio desta combinação é quando o adulto da tristeza não consegue lidar com a energia da criança da raiva. A criança da raiva, ela tem uma energia tão grande, e ela começa a mandar na casa. E o adulto, como tem uma energia muito diminuída, porque ele é um adulto da tristeza, ele acaba se tornando muito permissivo. E aí vemos um grande problema. Por quê? São crianças, muitas vezes pequenas, bem pequenas, que direcionam uma família, que tomam conta da família. Não existe absurdo maior do que esse. E eu cansei de ver isso acontecer. Eu cansei de ver, eu vejo isso com muita frequência. Às vezes eu atendo pais já numa primeira sessão. E as queixas dos pais
dizem respeito a uma criança mandona, a uma criança autoritária. E os pais acabam obedecendo essa criança porque eles não dão conta da criança. E aí, muitas vezes, os pais acham que ceder, fazer tudo que a criança pede, é sinal de amor. E tá longe de ser sinal de amor. Porque amor exige limites, exige direcionamento, contorno. Então, a combinação é muito perigosa, porque é um adulto com baixa energia com uma criança com uma energia muito alta. Então, é preciso mediar isso, é preciso harmonizar, certo? Quais são as dicas que eu quero dar? Não demonstrar fraqueza nunca. A sua criança não pode perceber que você é vulnerável. Não significa que você precisa ser autoritário, mas você não pode ser mole. Você precisa ser firme com a tua criança. Lembrando que ser firme não significa ser agressivo e ser firme não significa ser autoritário. Você não precisa gritar com a tua criança, mas a tua fala, ela precisa emitir um sinal firme. Sua criança precisa sentir firmeza em você, nas suas atitudes, nas coisas que você fala. Outra dica: não desista da tua criança jamais. Quando você pensa, ai, deixa pra lá. Ai, não dá, não adianta, a gente não vai conseguir alcançar bons resultados. Deixa pra lá. Não deixe pra lá nunca. Converse sempre. Resolva sempre. Senta, conversa. Se você não está alcançando bons resultados, você precisa mudar o processo. Você precisa mudar os meios que você está tentando, que você está utilizando para alcançar resultados. Nós estamos falando de uma criança, você é o adulto da relação. Então você precisa alcançar bons resultados. Se isso não está acontecendo, se os resultados não estão sendo adequados às suas expectativas, você precisa então pensar o caminho que você está seguindo para alcançar esses resultados. Certo? Não desista da tua criança jamais. Nunca deixe pra lá e deixa pra lá. Ai, não vale a pena. Eu não vou ficar me estressando. Não, de forma alguma. Você precisa sim sentar, conversar e resolver. Outra dica: ouça sempre a tua criança. Você precisa ouvir o que a tua criança tem para dizer. E se ela é uma criança da raiva, não será necessário muito esforço. Ela vai naturalmente querer falar, querer se expressar, enfim. Então, ouça sempre o que a tua criança tem a dizer, mas jamais desista de ser ouvido por ela. Ela precisa te ouvir, tanto quanto você precisa ouvir ela. E por último, jamais, em hipótese alguma, permita agressões físicas e verbais. Isso é impensado, é absolutamente proibido para relações entre pais e filhos. Nunca permita que o teu filho te bata, que o teu filho te xingue, que o teu filho te ofenda. Jamais. Converse sempre com ele a respeito disso. E como ele é uma criança da raiva, ele tem essa tendência de reagir a situações movidos pela raiva. E você, por ser um adulto da tristeza, você fica triste. Mas você acaba não tendo muita energia para colocar um limite, para direcionar o comportamento dessa criança. Então prestem atenção nessa combinação. Adultos da tristeza com crianças da tristeza. O principal desafio dessa combinação é porque não tem ação. São ambos, né? O adulto e a criança têm temperamentos que não vão ao movimento, que não vão para o mundo, que não se expressam, que não verbalizam. E aí o principal desafio é: o adulto acha que, tudo bem, deixa pra lá. A criança, não vou me estressar, não vale a pena. E aí falta diálogo, falta comunicação.
e acaba criando uma lacuna muito grande entre essas duas pessoas, porque não há diálogo. O adulto acha que a criança já entendeu, a criança acha que já falou o suficiente, mas na verdade fica cada um no seu mundo particular, refletindo sobre aquela situação e ninguém conversa. Além disso, um grande desafio dessa combinação é que os adultos acabam se conformando com resultados medianos. E aí não incentiva a criança a alcançar novos desafios, não incentiva a criança a conquistar coisas diferentes, a viver situações diferentes. Porque, resultado médio tá bom. E aí essa criança, ela acaba não vivendo e não compreende toda a sua potencialidade. E aí ambos entram na famosa zona de conforto. Aquela zona de conforto que afoga bem devagarinho, mas afoga do mesmo jeito. Dicas para essa combinação: adultos da tristeza com crianças da tristeza. Incentive o teu filho a participar de grupos, de esportes, situações onde ele possa viver com outras crianças que tenham outros temperamentos, porque essa criança precisa aprender a ser diferente. Evite que a tua criança fique no tablet por muito tempo, no celular, na televisão, porque essa criança já tem a tendência a ser uma criança mais pacata, mais quieta. Se você deixa ela muito tempo no tablet, na televisão, no celular, ela vai ficar nesse mundo e ela vai esquecer as outras pessoas. Ela vai esquecer as outras crianças e isso é muito ruim. Não permitir muitas horas de sono. Pessoas da tristeza tendem a dormir muito. E se você permite que sua criança fique dormindo muito, ela deixa de viver. Ela precisa gastar energia. Ela precisa viver situações diferentes. Melhorar a comunicação. Você não pode nunca desistir de se comunicar com o teu filho. Você é da tristeza, o teu filho é da tristeza, e você não tem muita disposição para o diálogo, o teu filho também não tem. Só que lembre-se que o seu filho está em desenvolvimento. Então, é muito importante que você incentive a comunicação, incentive o diálogo, não desista de conversar. Eu sei que é muito mais fácil não conversar, deixar pra lá. Muito mais fácil, tá? Mas a grande verdade é que quando você não conversa, os prejuízos, eles são muito maiores. Às vezes a conversa pode parecer muito difícil, e realmente é difícil. Principalmente quando se trata de determinadas situações. Mas o silêncio, ele é muito prejudicial a longo prazo. E por último, não terceirizar os cuidados da tua criança. Óbvio que você pode contar com apoio, com suporte, né? Você precisa trabalhar, então você pode deixar o teu filho com a tua mãe, enfim, sei lá, na creche, na escola. Mas, às vezes, os adultos da tristeza, eles tendem a abdicar dos cuidados e a contar com muita ajuda, e isso é ruim, porque você não se vincula com a tua criança. E vínculo exige presença, contato. Então, tudo que você puder fazer pela tua criança, faça. Faça você mesmo. E por último, quero falar da combinação mais perigosa de todas: adultos da raiva com crianças da raiva. Essa é uma combinação explosiva. E o principal desafio é não viver em pé de guerra. São duas pessoas com temperamentos fortes, duas pessoas que têm o temperamento da ação, que são movidas pelo sentimento da raiva, e a tendência é haver muitas brigas, muitas discussões, agressões verbais e até físicas. É muito importante que esses adultos e essas crianças prestem atenção nessas combinações.
e no seu temperamento. Eu acho que essa combinação é a que mais exige criatividade do adulto. E é a que mais exige disposição do adulto fazer diferente. Quais são as dicas que eu quero dar para essa combinação? Primeiro, não admita viver em pé de guerra. Não admita, é inadmissível que você viva em pé de guerra com o teu filho. Você não pode admitir isso. Outra dica, espere a sua criança se acalmar. Não adianta você falar enquanto tua criança estiver nervosa, enquanto ela estiver com raiva, não vai resolver. Você só vai se estressar, vai ser pior pra você, vai ser pior pra tua criança. Então, espere a criança se acalmar e se acalme antes de falar com a tua criança. Se preciso for, se distancie da tua criança, tome um ar, respire por 5 minutos, tome uma água, saia de perto para que você não haja de uma forma muito explosiva. Outra dica, nunca desista de se comunicar. Às vezes as pessoas se comunicam só através de brigas, de discussões. Não, a comunicação ela precisa ser saudável. Então nunca desista de manter um diálogo com a tua criança. Saiba a hora de ceder. Não encare a tua relação com a tua criança como uma disputa de poder, quem pode mais, quem manda mais. Não se trata de poder. Nesta relação, ambos perdem, você e a tua criança. Vocês se distanciam, porque são dois temperamentos que juntos pegam fogo, e não tem vencedor. Vocês dois perdem. O que eu vejo, falando aqui um pouquinho desses temperamentos, dessas combinações, o que eu vejo muito acontecer é que crianças com TDAH tendem a ter um temperamento da raiva, principalmente se as crianças têm comorbidades, como por exemplo o TOD. Então tendem a ter o temperamento da raiva. Não é uma regra, lembrando, tá? Não é uma regra. Os temperamentos, eles são influenciados geneticamente e eles nos acompanham desde muito bebês. Você pode lapidar o seu temperamento, você pode melhorar o seu temperamento, mas existem coisas que farão parte da tua vida para sempre, porque dizem respeito à tua essência. A tua essência, aquilo que você é de verdade. Então, se você é um adulto da raiva, você vai ser sempre um adulto da raiva, mas você pode melhorar muito a maneira como você reage às situações. Se a tua criança é uma criança da raiva, ela vai ser sempre uma criança da raiva. Mas você pode ensinar a tua criança a melhorar, a lapidar. Lembrem-se sempre, você é o exemplo. Você é a referência principal da tua criança. Então, se você erra, peça desculpas. Você vai estar ensinando a tua criança a pedir desculpas. Se você se arrepende, demonstre o seu arrependimento. Não sinta vergonha. Ah, eu me excedi, falei demais na hora da raiva e agora? Ué, repare o teu erro. Repare o teu comportamento. Tá tudo bem. Você não é perfeito. E não espere perfeição da tua criança. Mas você precisa mediar. Você precisa ajudar a tua criança a lidar com o temperamento dela. Então, para finalizar, eu quero dizer algumas coisas. Seja paciente. Não tente ser perfeito, você não vai conseguir. E eu já falei isso várias vezes. Eu tenho apenas uma certeza sobre você e a tua criança. Vocês vão errar muito. E errar faz parte. A gente aprende com os erros. Então não tente ser perfeito. Tá tudo bem. Se precisar, peça desculpas, sem vergonha. Quando necessário, se distancie da situação conflituosa para pensar melhor, para oxigenar o teu cérebro. Respire, não esqueça de respirar nunca. E lembre-se sempre, você está tentando fazer o seu melhor.
Mesmo que às vezes você erre tentando fazer o seu melhor, eu tenho certeza absoluta que você está tentando fazer o seu melhor. E isso já vale muito, certo? Estamos juntos, não esqueçam disso. Comenta, compartilha esse vídeo. Me diga, você é um adulto da raiva? Você tem uma criança com qual temperamento? Qual é o seu temperamento? Comenta aqui, compartilha esse vídeo com as pessoas que você acha que possam se interessar, enfim. E conte comigo! Onde couber a minha ajuda, estarei à disposição. Muito obrigada e até o próximo vídeo.